Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiramente agradecer o convite da Dalila. Fiquei muito feliz porque recentemente comecei a acompanhar o trabalho de vocês mais de perto e vejo quantas discussões interessantes vocês fazem. E parabenizo também todo mundo que se interessou pelo tema, que veio aqui debater uma pauta que é tão difícil de ser debatida no movimento liberal, né? Eu nunca gosto de citar essa questão de palestra ou webinar. Eu gosto de falar que a gente vai ter um diálogo muito bem embasado para uma perspectiva que dificilmente a gente tem acesso, né? Porque infelizmente a pauta ambiental ainda é muito fechada a grupos de esquerda, né? Então, ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi, que eu busco estudar, tanto como acadêmico quanto ativista liberal, é muito importante. Eu vou só aqui ver o que eu consigo fazer aqui na apresentação. Como é que eu abro isso aqui? Dalila, qualquer coisa, tu me auxilia aí. Tudo bem. Dalila, coloca para gravar, antes que a gente esqueça. Eu já coloquei. Como é que eu faço aqui para gravar, para projetar o PowerPoint? Tem embaixo presente? você pode clicar em apresentar agora, onde que... Canto inferior direito. Isso. Mas aí tem uma guia do Chrome, uma janela, que no caso não aparece PowerPoint, e tem a tela inteira. Seria em tela inteira, então? Sim. Ah, ok. Estão assistindo? Sim, estamos. Okay, só um minutinho, deixa eu só ligar minha câmera também. Acho que ele apertou errado. Jota, tu tá mudo. Tecnologia não é meu forte, gente, desculpa. Mas feita essa introdução referente à importância de nós, como liberais, nos propormos a debater a pauta ambiental, eu decidi trazer aqui para vocês essa proposta de definição daquilo que seria o capitalismo verde, né? Essa alternativa viável. Eu não sei aí como é que funciona muito bem o pessoal da USP Liberal, como é que funciona a amplitude de liberalismo que cabe dentro do movimento, né? Eu, como sou coordenador do Movimento Livres aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai dos liberais sociais até o pessoal que é praticamente ANCAP, né? Então, caso vocês tenham uma forte incidência aí na USP, eu sinto muito em lhes comunicar, mas nós não podemos falar da pauta ambiental sem considerarmos a questão do Estado, sem reconhecermos o papel do Estado fundamental nessa discussão. Evidentemente, quando a gente fala que o Estado é fundamental, a gente não precisa necessariamente abandonar os princípios liberais. Eu acho que é por esse pequeno erro que alguns liberais têm um certo receio de se aproximar, no caso, da questão ambiental, né? Porém, a atuação do Estado, quando se trata da questão de garantir a segurança jurídica, garantir o cumprimento da lei, é fundamental, porque a ausência de penalização
dos infratores é, sem dúvidas, o maior problema ambiental que nós temos atualmente. Então, para iniciar essa nossa apresentação, já tem que ser com esse chamado um pouco mais forte, mas que é fundamental para que nós não nos confundamos ao longo da apresentação. Bom, pessoal, então eu trouxe esses dois conceitos para que a gente pudesse refletir um pouco dessa ideia de economia contra ecologia, né? Eu gosto muito de trazer esses dois conceitos como dois termos irmãos briguentos, porque, na verdade, eles são exatamente isso, né? Nós vemos muitas vezes, nós, liberais, nos opormos à ideia de desenvolvimento sustentável por acreditarmos que ela, de certa forma, atrapalharia as nossas intenções de crescimento econômico. Porém, isso é uma falácia. Assim como a esquerda também vê a questão econômica, a questão da defesa do livre mercado, muito desconexa da realidade que nos traria prosperidade ambiental ou um mínimo de preservação, né? Então, esses dois irmãos briguentos são oriundos etimologicamente dos mesmos termos, né? No grego, a palavra oikos, o que seria o nosso eco, que economia seria a organização da casa, né? Essa ideia de vamos produzir riqueza considerando a escassez de produtos, e a ecologia seria o estudo da interação, né? Como os diferentes tipos de indivíduos e instituições interagem em determinado meio. Aqui eu trouxe um viés, uma abordagem que é muito utilizada quando a gente debate meio ambiente entre o pessoal com um ideário mais de esquerda, né? Porque eles entendem a economia dessa forma binária, dessa forma dualista, que muitas vezes é um falso dualismo, como eu costumo dizer, em que nós devemos optar entre o mercado e o Estado, né? E a ideia de mercado que eles têm, por nós sermos defensores mais de colocarmos o individualismo e a livre decisão do indivíduo como soberana a qualquer outro tipo de filosofia, eles acabam percebendo que, bom, os liberais eles tendem a buscar somente o lucro, e esse lucro eles vão buscar de uma forma irresponsável, pois eles só pensam em si mesmos. Então, essa ideia, desculpa a expressão, essa ideia ignorante, vai muito da ausência de um debate claro, né? Enquanto isso, eles consideram que o Estado ele agiria com zelo, né? Bem naquela questão conceitual de que o Estado ele só existe para promover o bem público, como se o Estado ele não fosse capaz de ter interesses próprios, de ter interesses corporativistas, que a gente sabe que por muitas vezes tem, e que essa ideia de zelo, de cuidado e de busca pela equidade e igualdade não necessariamente se convertem na realidade, né? Então, essa ideia de capitalismo malvadão vem desde o tempo da Revolução Industrial, né? Não necessariamente a discussão sobre, né? Mas geralmente os críticos do capitalismo verde alocam toda a sua energia para dizer que, bom, os capitalistas não podem promover ações ligadas ao meio ambiente, porque os capitalistas, eles, desde a Revolução Industrial, aderiram a uma forma de desenvolvimento da economia suja, né, baseada na utilização do carvão, baseada no vasto processo de industrialização, né, baseado na mercadorização, né, que é um termo muito utilizado, principalmente pelo pessoal da ecologia profunda, né, e quando a gente tem essa ideia de que, bom, nós não podemos misturar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental, nós estamos partindo por esse termo que está no lado direito da tela de vocês, o termo da ecologia profunda, que foi um tema muito debatido logo no surgimento do movimento ambientalista, lá na década de 60, década de 70, onde começaram mais as discussões ferrenhas sobre como nós poderíamos propor certos caminhos ambientais, né, com a preocupação ambiental, já vista dos principais resultados negativos que a gente vinha tendo desde do século XVIII, século XIX, principalmente, né? Então, a ecologia profunda parte exatamente desse preceito. Bom, não tem como misturar, são incompatíveis. Ou a gente cresce economicamente,
ou a gente preserva o meio ambiente. A gente tem que optar por um dos dois, né? E essa ideia de crescimento zero é muito forte, essa ideia de que, bom, os seres humanos não podem ter esse ritmo de consumo, os seres humanos têm que, inclusive, que vem daquela tese malthusiana, né, que certamente muitos de vocês conhecem, né, de, bom, pessoal, vai ter escassez, tá tendo muita gente, tá nascendo muita gente, a gente precisa ter um controle demográfico, né? Então, são essas ideias antigas que, infelizmente, ainda baseiam muitos argumentos do pessoal ambientalista nos tempos atuais, ainda que nós já tenhamos inúmeras provas que essa não é nem de longe a única forma de defender o meio ambiente, muito menos a forma mais eficiente para isso, né? E o principal grupo que utiliza dessa narrativa são os ecossocialistas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no ecossocialismo, mas é uma pauta muito gritante, né? A gente vê agora grande parte dos socialistas, principalmente socialistas, aqueles que têm mais uma identificação com a causa animal, né, que estão virando veganos, estão aderindo a essa ideia de ecossocialismo, né, que é basicamente os mesmos preceitos que eu trouxe na ecologia profunda. Crescimento zero, o Estado sendo o grande planejador da economia, né, porque o Estado teria esse zelo, teria essa preocupação com o meio ambiente, coisa que o capitalismo não seria capaz de fazer por visar apenas o lucro. O sistema capitalista como sendo o grande destruidor da natureza, né? E a crença da desmercadorização da vida. E o último ponto ali é extremamente importante. Eu não sei se algum de vocês tem simpatia pela pauta ambiental ou se busca se aprimorar um pouco mais sobre o tema, mas certamente, se vocês saírem da nossa conversa hoje e jogarem qualquer coisa sobre relacionado ao meio ambiente no meio do Google, vai aparecer a seguinte frase: que nós, ambientalistas, nos baseamos no seguinte preceito: nós pensamos globalmente, mas agimos localmente. Todos ambientalistas defendem esse tipo de proposta, desde os conservadores, e deveria também ser aqueles mais identificados com a pauta da esquerda, os ecossocialistas, né? Só que um dos preceitos do ecossocialismo é totalmente contrário ao preceito ecológico, né? Eles invertem a lógica, né? Eles partem de um pressuposto que, bom, não adianta nós pensarmos localmente, não adianta nós promovermos aquelas funções bem de colégio, sabe? De reciclar o lixo, de economizar na água do banho, etc, etc, etc. E partem, bom, nós precisamos pensar numa ótica global. Se todo o planeta não aderir ao ecossocialismo, a nossa ideologia vai por terra, né? O que gera uma dependência, e é o meu ponto de vista, uma total irresponsabilidade diante a urgência de pensarmos formas ambientais de nos desenvolvermos, né? Então, aqui vai a primeira falácia, né? Eu falei bastante de Estado no início, então agora vai começar o liberalismo, para quem estava esperando, né? Então, o primeiro grande argumento baseado da esquerda em que a grande poluição, os grandes desastres ambientais começaram durante a Revolução Industrial e por isso que nós não seríamos capazes ou não teríamos, entre aspas, lugar de fala, como se diz, para defender as questões ambientais, é de que, bom, isso começou na Revolução Industrial, isso é uma total falácia, isso nunca existiu. É claro que houve uma acentuação com o desenvolvimento da sociedade, com o aumento da população, etc, etc, etc. Mas ninguém hoje é capaz de negar que na Idade Moderna, um pouco antes também, desde a Idade Média, ali com os grandes feudos, etc, 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 que a gente não tinha também grandes preocupações ambientais. E o pessoal vai dizer que, não, mas ali já, na época da Idade Média, já tinha um pouquinho de burguesia, então vocês ainda são culpados. Então a gente volta mais ainda. Então a gente volta nas civilizações antigas. O povo sumério, esses dias eu estava lendo um livro do Roger Scruton, recomendo a todos, Filosofia Verde, que ele comenta sobre a extinção do povo sumério e que essa extinção se deu por meio a problemas ambientais, em que o solo ficou infértil e que esse povo, aos poucos, foi sumindo. E agora as pessoas vão me dizer que o povo sumério era um povo que tinha ligações com o capitalismo. Daí eles dizem, eles mantêm esse discurso, eles dizem, não, Jota, mas enfim, os fenícios nas civilizações antigas utilizavam muito do sistema mercantilista, então a gente volta mais. A gente vai para a Revolução do Neolítico. Desde lá já existia grandes problemas ambientais
principalmente em torno dos rios. Eles dizem que não, mas isso aí iniciou com a propriedade privada. Né? Neolítico foi a sedentarização do homem, quando começou os problemas do capitalismo antes do capitalismo existir. Então a gente volta mais, que daí não tem mais como. A gente chegou ao Paleolítico. E quem conhece um pouquinho da história do Paleolítico sabe que é baseado em 3 palavras: caça, coleta e pesca. Caça, coleta e pesca. Sendo que a coleta, que seria um dos únicos termos, né, que seria ambientalmente aceitos, é hoje um dos nossos principais problemas, que é achar alternativas sustentáveis para a questão da agricultura, né? Então, o problema ambiental existe desde que existe o homem. Não caiam nessa falácia de que isso se deu início com o capitalismo, que é culpa do nosso consumo. Não, isso não é culpa do nosso consumo. Desde que o homem é homem, o meio ambiente tornou-se um instrumento para simplesmente para melhorar a qualidade de vida ou para sanar as nossas principais necessidades. E esse aqui é um slide especial para quando vocês forem na Vila Madalena, tomar uma boa de uma caipira com o pessoal, e lá tiver um amigo socialista, que vocês comentem com ele sobre esses desastres ambientais que muitas vezes a gente desconhece. Evidentemente que o grande maior deles é o Chernobyl, aquele desastre ambiental, o maior desastre ambiental do mundo, aconteceu sobre o olhar de um regime socialista, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre como nós chegamos nesses grandes desastres. Nenhum outro regime econômico promoveu mais desastres ambientais do que o socialismo. Nós temos também a questão do Mar de Aral, que é extremamente famosa, que ocorreu um desvio da rota dos rios, dos principais afluentes do Mar de Aral, que era um dos maiores mares de água doce do mundo, para utilizar na produção de algodão, que acabou secando, praticamente tornando nulo esse mar. Depois temos o Mar de Bering, né? Todo mundo sabe que a União Soviética se construiu fortemente ali, principalmente ali no período de aceleração das questões nucleares, etc., e jogava todos esses resíduos no Mar de Bering. Kistin também foi um grande exemplo, né? A contaminação radioativa muito parecida com o Chernobyl na cidade de Mayak. Então, esse slide é exclusivamente para combater essa grande falácia que, infelizmente, é muito repercutida, que o problema ambiental é porque existe o pensamento capitalista. Isso é uma mentira. E por que eu acredito que o socialismo ou que o ecossocialismo acabam sendo muito mais um desserviço para a questão ambiental do que, de fato, promovem reais alternativas de mudanças positivas e que estejam alinhadas à forma como nós crescemos, né? Por determinado tempo, na União Soviética, por exemplo, existia uma proibição simplesmente de ser provavelmente muito próximo desses desastres ambientais, só que, gente, não joguem mais nada no rio. Não tem como, enfim, os rios estão secando, a indústria é extremamente poluente, a gente não pode parar de produzir, a gente não pode ficar para trás, porque a gente sabe que existiu uma corrida econômica muito forte naquela época, então não joguem mais lixo no rio. Só que o que acontecia? A empresa poluente era estatal. Quem determinou que não poderia jogar o lixo no rio era estatal. E quem fiscalizava era estatal. Ou seja, é a mesma coisa que o poluente, o poluidor, no caso, ache que ele deva cobrar de si mesmo alguma multa por infração, ou até, quem sabe, prisão. Então, não faz sentido algum defender que um planejamento estatal, tendo em vista que um dos principais problemas ambientais no Brasil e no mundo é a falta de punição, é a falta de fiscalização, acreditarmos que iniciativas com planejamentos centrais com um único ator são eficientes, né? Então, a gente traz muito aquela ideia de que, a partir do momento que nós nos livrarmos da economia de mercado, a grande tendência é que as grandes empresas elas fiquem captadas pelo Estado, que é essa ideia de capitalismo de Estado nojento, que é totalmente ao contrário daquilo que nós liberais defendemos, que cerceia as liberdades de
construção, cerceia o empreendedorismo, dificulta o ingresso da população aos mercados livres, etc., né? Gera barreiras protecionistas, gera estruturas cartelizadas. Então, a partir do momento que nós vemos a economia de mercado como um problema e não parte das soluções, parte fundamental das soluções ambientais no país, nós estamos dando carta branca para as pessoas possam ter um único ator. Esse ator, ele fiscaliza, esse ator, ele pune, e esse ator é o principal fator, né? Sendo que quando a gente prioriza a livre iniciativa, isso torna-se dificilmente ocorrente, evidentemente, né, que depende de nós para termos uma fiscalização acerca daquela regulação do Estado, né? Por grandes vezes, a regulação do Estado acaba prejudicando ainda mais o desenvolvimento sustentável e a busca por novas alternativas, né? E, além disso, estudos já mostram que economias livres são capazes de se adaptar melhor à geração e produção de energia limpa. Um grande exemplo disso eu tenho para vocês a questão do uso da energia solar, né? Cada vez mais a gente consegue produzir mais, aliás, a um custo muito inferior. Todo mundo sabe que a energia solar começou com um custo lá em cima, lá nos altos, e agora está cada vez ficando mais barata, e para os próximos anos, a previsão é que até 2030 ela torne-se extremamente competitiva com as energias sujas, como o carvão e o próprio petróleo, né? E aí vem a principal carta, a principal alternativa dos capitalistas para gerar uma certa contraposição àquilo que vem sendo defendido pela esquerda, né? O nome disso é o ecomodernismo. É um movimento extremamente recente. Recomendo aqui também, ao longo da minha apresentação, mais uma. O grupo do Leandro Narlock, que é a Árvore do Futuro. Para quem não conhece, ele traz muito essa ideia ecomodernista. Eles estão se propondo a trazer essa discussão aqui para o Brasil, que basicamente traz a ideia de nós precisamos produzir mais, ocupar menos para salvar o meio ambiente. Então, a partir dessa ideia, diversos mitos caem por terra, né? Essa ideia de que nós precisamos reduzir a população, essa ideia de que nós precisamos reduzir o consumo, mudar nossa forma de consumo. Os ecomodernistas, eles partem de um ponto que eu considero particularmente muito interessante, né? Que é essa ideia de, nós não podemos, o custo de oportunidade de tentar convencer a população de que, ela deve consumir menos, a população pobre, principalmente, que ela deve não se preocupar tanto com a educação, tanto com o seu emprego, tanto quanto se vai ter jantar na mesa e passar a se preocupar com o meio ambiente, com mudanças climáticas, por mais que a gente saiba que as mudanças climáticas, sim, atingem e muita população pobre, mas é muito mais difícil de levar esse discurso para a população. Os ecomodelistas, eles vão totalmente ao contrário à ideia dos ecossocialistas, né? Essa ideia de precisamos que todo mundo se adapte à nossa ideia. Não, os ecomodelistas defendem que com produtividade nós temos eficiência, e essa eficiência, quando utilizada da tecnologia, fará com que o desenvolvimento sustentável seja cada vez melhor. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês, não é uma pauta que eu tenho muita proximidade, né? Mas é a ideia dos agrotóxicos, né? Que são vistos como vilões da sociedade, principalmente daquelas pessoas que defendem a agricultura orgânica, né? Se a alimentação fosse exclusivamente orgânica, seria preciso uma área do tamanho da América do Sul para alimentar a população mundial. Ou seja, eles são críticos ao uso de defensivos agrícolas, enfim, a soja desmata muito e realmente desmata, etc, etc, mas defendem um regime de produção que certamente seria muito pior, tanto para as questões das mudanças climáticas, tanto para as questões de assoreamento nos rios, para inúmeros fatores, né? Então, trouxe outro conceito aqui do ecomodernismo, que também é muito polêmico, esse aqui eu me sinto mais à vontade de defender,
e que, por curiosidade, eu sei que tem alguns liberais que, que simpatizam com o Eduardo Jorge, eu sou um deles, e no próprio plano de governo dele, agora a Prefeitura de São Paulo, eu fui dar uma catadinha, e ele, curiosamente, colocou a defesa de uma ideia ecomodernista, né? Que é a ideia das cidades sustentáveis. O que seria essas cidades compactas, que são as cidades sustentáveis, né? É a promoção de um modelo de construção de cidades, principalmente nas grandes metrópoles, em que a verticalização das moradias traria benefícios ambientais. Eles têm essa ideia de, bom, vamos defender um adensamento policlassista. É uma ideia extremamente interessante, porque a partir do momento que as pessoas vivem nas cidades, elas permitem que outros espaços possam ser mantidos de forma natural. Evidentemente que quando a gente defende a horizontalidade da cidade, a gente defende que cada vez mais sejam criadas moradias, cada vez mais pessoas se alastrem para regiões distantes de onde fica o centro, onde ficam os grandes mercados, né? Isso influencia no transporte, ou seja, tu usa energia, digamos que aqui em Porto Alegre, digamos que alguém vai para Paraisópolis, digamos que alguém seja de Paraisópolis. Para essa pessoa trabalhar hoje, ela teria que vir até o centro, que dá uma boa distância, utilizando muitas vezes transporte por meio de energia suja. Ou seja, essa ideia de não defender a verticalização dos prédios, onde nós podemos ter um adensamento de população vivendo nos grandes centros urbanos, ficando mais próximo das áreas de lazer, das áreas de cultura, das áreas de trabalho, e principalmente também modificando as formas de deslocamento, facilitando o transporte cicloviário, etc., e até mesmo a pé, a gente poderia alcançar uma redução da emissão de gases poluentes, que também é um dos grandes exemplos da dificuldade que nós enfrentamos como ambientalistas atualmente, né? Então, eu trouxe encerrando a nossa apresentação, eu trouxe a ideia de capitalismo e meio ambiente. O match é possível, essa ideia pelo fato do capitalismo ser refém da demanda, né, que sim, nós visamos o lucro, e por visarmos o lucro, a sociedade, percebendo o meio ambiente como uma pauta importante, trará certamente avanços econômicos, nos faz enxergar que o capitalismo ele é muito mais adepto e indicado a mudanças, pois ele está ali para responder e servir às demandas da sociedade, do que um regime central que não depende da sociedade ou da opinião pública para sobreviver, pois são ditaduras, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como esse match é possível. Trouxe exemplo da DuPont, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos, e tomou essa iniciativa quando eles prometeram avançar muito mais do que foi proposto no protocolo de Kyoto, e prometer, bom, nós vamos reduzir 65% da emissão dos gases poluentes, né? Quando eles prometeram isso, em cerca de 4 anos cumpriram essa meta, passaram, se não me engano, reduziram quase 70% da emissão de gases poluentes, tiveram um aumento de valor nas suas ações em torno de 340%, o que resultou num lucro de 3 bilhões, ou seja, ser sustentável atualmente dá lucro. A mesma situação ocorreu com a Walmart, onde houve também um grande aumento acionário, né? Quando eles adotaram 100% das lojas sustentáveis, aderiram às lâmpadas sustentáveis, etc, etc, etc. O Bradesco, ultimamente, nessa semana ainda, né, fez uma grande novidade aqui para nós, aqui no país, quando ele pegou o risco climático e meio que condicionou aos seus fundos de investimento, né? Então, a partir de agora, os fundos de investimento no Bradesco cobrarão de seus participantes um compromisso com o meio ambiente. Então, acho que seria isso, pessoal. Acho que eu consegui
A minha ideia foi trazer aqui para vocês as falácias escritas pelo socialismo, como a gente as combate com argumentos históricos e também com a atualidade. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição no Twitter e Instagram, @sigonegro. Muito obrigado. Muito obrigada, Jota. Se alguém tiver alguma pergunta, então pode mandar pelo chat. Eu tenho um comentário que, quando você falou da União Soviética, eu lembrei na hora da China, por exemplo. A China é a maior emissora de combustíveis fósseis. Assim, a principal fonte de energia da China é ainda carvão, sabe? E a Índia não vai muito atrás, que são países que têm grande planejamento. Então, tipo, foi algo que, quando você falou, veio na minha cabeça na hora. Só isso. Quem é que falou? Desculpa, que eu não estou com a tela aberta. Não tô... Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Giovanni, interessante o teu comentário, porque a China, a Índia, ela realmente ela nasceu poluidora e vai morrer poluidora, né? Mas a China, ela realmente percebe esta ideia de que, bom, nós não podemos seguir esse modelo baseado na energia suja, porque a China já sofre diversas sanções internacionais por conta desse desenvolvimento que muito bem tu comentaste. Então, essa é mais uma prova de como o capitalismo, para a China poder se manter como uma potência, pelo menos economicamente falando, evidentemente, né? Mas poder se manter viva no mercado, ela precisou adaptar as suas funções para uma nova forma de desenvolvimento, né? Então a China é um dos principais países que está reduzindo a sua forma de consumo, a sua forma predatória referente à utilização de energias sujas, né? Justamente com essa ideia de responder o mercado e tentar mudar essa impressão que nós temos da China, que realmente ainda permanece, mas sem dúvida está sendo reduzida. A China é a maior investidora em energia limpa, mas ainda é muito pouco. Mas Sim. sim. Jota, olhando numa perspectiva do governo Bolsonaro, você acha que um radicalismo ideológico ele reflete na política ambiental? Com certeza, com certeza. O próprio presidente Bolsonaro, ele iniciou-se, eu achei de uma forma absurda, que a primeira promessa factível que teve do Bolsonaro, além do vão mudar tudo e que está aí, foi acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Foi a primeira coisa que o Bolsonaro se propôs a fazer. Depois ele defendeu que ia juntar com o Ministério da Agricultura. Então, o desmonte ambiental do governo Bolsonaro foi uma questão de campanha, não foi um estelionato que aconteceu. E aí vai uma crítica a muitos liberais que se seduziram por esse discurso do guedismo, que hoje eu acredito que tomara que tenham caído numa real, que o Guedes é um grande engodo, mas essa ideia de que o Bolsonaro ele iria promover diversas modificações na estrutura econômica, tanto quanto na ambiental, foi, de certa forma, negligenciada por nós liberais que votamos no Bolsonaro, né? Que foi uma parcela considerável. O Bolsonaro escolheu o Ricardo Salles, que é um assassino, diga-se de passagem, politicamente falando, era um cara condenado, o próprio Bolsonaro, que se orgulhava de ter só pessoas ficha limpa no seu governo, chamou um cara condenado para assumir o Ministério da Educação, um cara que teve a sua vida inteira, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, mas um cara que teve a sua vida inteira ligado a questões da sociedade rural, brasileira rural, não que a questão da agricultura fosse necessariamente não possa andar com o meio ambiente, mas a princípio não. A gente tem que evoluir muito no diálogo de desenvolvimento sustentável para que a gente possa se propor a discutir isso de uma forma mais concreta, né? Mas, sem dúvidas, o radicalismo do governo Bolsonaro não somente passa pelo Ministério do Meio Ambiente, como ele é a concretização de tudo aquilo que o Bolsonaro
tem a apresentar para a agenda socioambiental no país e agenda econômica, né? Eu estava conversando agora com o Giovanni sobre os reflexos que a China teve por responder pela sua forma de produção. No Brasil, agora imagina no Brasil. O Brasil com a maior biodiversidade do planeta, né, com o maior número de espécies nativas, o maior pluralidade de animais, etc, 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 né, maior reserva de água doce. Então, imagina os reflexos que isso não trará para o Brasil. Nós já tivemos a extinção do Fundo da Amazônia, nós já temos agora diversos boicotes de ex-ministros do meio ambiente, nós temos agora boicotes ao próprio ministro do meio ambiente, que eu não tenho dúvida que em algum momento ele vai cair e será breve, mas acho que seria isso, né? Eu espero ter respondido a tua pergunta, qualquer coisa pode refazê-la, mas eu acredito que o Bolsonaro seja isso, a concretização de uma agenda assassina a principal fonte de riqueza e o principal patrimônio cultural, econômico do país, que é a questão ambiental. Eu tenho mais uma dúvida, em relação a um ponto que ficou muito em mídia, inclusive foi a pessoa que saiu na People, Time, sei lá, tô nem aí, que foi a Greta Thunberg. Ano passado ela fez muito barulho com essa questão ambiental. Eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, esse barulho foi no sentido positivo ou foi no sentido negativo? Porque, querendo ou não, ela nasceu na Suécia, ela tem uma visão extremamente elitista. Ela definitivamente não entende o que é ser pobre num país do terceiro mundo, assim. Mas ela também faz um chamado que é importante, né? Porque alguns países, alguns líderes não estão nem aí para a questão ambiental. Então, você acha que pessoas como a Greta, elas ajudam ou mais atrapalham a questão ambiental? Giovanni, na verdade, tu respondeu a minha pergunta. Tu respondeu a tua pergunta, porque tu falaste exatamente aquilo que eu acredito. Eu acho que a Greta, ela ocupa um papel importante por trazer a questão ambiental, principalmente mostrar que a juventude está vindo, né, principalmente a juventude com interesses políticos, como evidentemente ela tem, está vindo com uma preocupação ambiental muito mais forte. Só que, na minha opinião, o benefício que a Greta traz para o debate acaba-se aí. Eu acho que nesse livro do Scruton, que eu comentei um pouco mais cedo, ele faz justamente essa distinção, né? Que existem dois tipos principais de ambientalistas, né? Existem ambientalistas preservacionistas, né? Que são os alarmistas, melhor dizendo, né? Que são aqueles que dizem que o mundo vai acabar, que é aquele documentário do Al Gore, né? Enfim, tremendas catástrofes ambientais. Tem o David Wallace também com aquele livro famosíssimo da Terra Inabitável, que, enfim, quem lê aquilo ali sai de lá traumatizado, né? Quem lê aquilo lá não toma banho mais, não quer poupar água. E também tem um outro lado que é o pessoal negacionista, que infelizmente grande parte do movimento liberal ainda está nesse meio, né? Que diz que as mudanças climáticas não existem, que diz que a gente não pode, ou a gente tem que escolher entre comer e preservar plantas, né? Que até de forma muito irônica e desrespeitosa com as questões ambientais, né? Então, eu acredito, Giovanni, que nenhum desses dois segmentos ele é capaz de responder aquilo que a gente espera como questão ambiental. Eu não sou capaz de me declarar um ecomodernista ainda, até mesmo porque o movimento ainda é muito novo aqui no Brasil, propriamente dito, né? Na verdade, fora também, mas aqui no Brasil, principalmente, a discussão é muito, muito nova. Mas, evidentemente, que a partir do momento que a gente se preocupa com a questão da tecnologia, que a gente prima pela questão de, nós precisamos adaptar a nossa forma de desenvolvimento, a demanda da população e fazer com que a população encare o meio ambiente como importante, né? Que a população encare, nós estamos no Brasil, o papel fundamental do Brasil é ter um desenvolvimento como tem a Suécia, como tem a Suíça, como tem a Alemanha, principalmente a Alemanha, né? Um desenvolvimento mais sustentável. Aqui no Brasil, infelizmente, o único grande exemplo que nós temos é Curitiba, de uma cidade sustentável. Então, a população precisa perceber que o meio ambiente é importante, que se nós não nos preocuparmos com as mudanças climáticas, com as questões ligadas ao desmatamento,
com o assoreamento dos rios, com desabamentos, etc, 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 a tendência é que nós não consigamos evoluir como país economicamente, socialmente, se nós não tivermos uma agenda clara para a questão ambiental. Boa noite. Boa noite. Queria fazer 2 perguntas. Bom, espero que não fique uma não atrapalhe a outra. Eu vou começar dando uma situada, porque eu venho de uma cidade chamada Cubatão, litoral de São Paulo, e ela tem o maior polo industrial da América Latina. Nos anos 80, ela foi conhecida por vários desastres ambientais, desde recém-nascidos com hidrocefalia, até um próprio desastre que aconteceu de uma explosão de gasolina em uma favela de Palafitas. Bom, sobre isso eu queria saber qual a sua opinião sobre o desenvolvimento industrial no Brasil, já que no próprio regime militar houveram grandes incentivos à industrialização, principalmente vindo de empresas privadas de países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Apesar desse acidente ter saído de um oleoduto da Petrobras, o acidente que eu falei de explosão de gasolina. Mas enfim. E minha segunda pergunta é também sobre a sua opinião, mas com relação aos alimentos transgênicos e aos alimentos fabricados em laboratório, como por exemplo, eu ouvi falar carne de boi sintética, produzida a partir de células tronco bovinas. Não sei se você tem propriedade para falar sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Qual é o nome? Minha cidade? Não, nome. Meu nome? É Gabriel. Gabriel, é o seguinte, muito boas suas perguntas. Eu vou começar pela pauta dos transgênicos. Durante a minha apresentação eu disse que é uma pauta que eu evito comentar por não ter tanta propriedade, não é muito minha área de estudo, mas essencialmente pela questão que tu tocou, eu sou capaz de exprimir uma opinião, né? Uma singela opinião. E sim, cara, eu tenho uma preocupação muito forte com a questão de como os transgênicos são vistos no Brasil por 2 motivos. Primeiro, pelo pessoal que defende o uso exacerbado de transgênicos, que dizem que é uma maravilha. Exemplo disso, o deputado Kim Kataguiri, né? Essa ideia de que, bom, os transgênicos nos ajudam a produzir mais com menos, ocupamos menos terras, logo eles são positivos. Não tem comprovação científica de morte para os transgênicos, então isso é uma maravilha. Esse é um ponto 1 que eu já discordo, tá? Mas é evidente que, a partir do momento que nós temos transgênicos e por um olhar ecomodernista da situação de que a utilização de transgênicos permite com que nós produzamos alimento, né, digamos que para milhões de pessoas em um espaço extremamente reduzido, é positivo, pois ele permite com que as demais áreas sejam usadas para plantio de florestas e para demais conceitos. Então, essa questão dos transgênicos, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda no Brasil, mas com certas ressalvas. Por exemplo, o fipronil, né, que é um agrotóxico muito comentado. Por mais que ele não faça mal, essencialmente, para os seres humanos no seu consumo, em pouca quantidade, evidentemente, mas quando a gente trata da biodiversidade, é gigantesco. É gigantesco os problemas que trazem o fipronil. Por exemplo, nós sabemos que as abelhas são responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos no mundo, e o fipronil mata centenas de milhões de abelhas a cada mês. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cita esses agrotóxicos, tanto como salvadores da pátria, que não são, mas também eu sou muito contrário a essa ideia de que, bom, se é produzido na Europa, a gente tem que produzir, proibido na Europa, a gente tem que proibir aqui no Brasil, e outros tipos de preconceitos que a gente tem com a questão da alimentação transgênica, né? Eu acho que as tuas 2 perguntas, elas são muito complementares, eu não vejo elas como exclusivas. Faço desse mesmo argumento referente ao melhor estudo, ao investimento da tecnologia para a questão da industrialização. O Brasil ainda é um dos países que menos utiliza
a energia suja, né, na questão elétrica, né, para combustíveis a gente ainda usa de forma exacerbada, principalmente o petróleo. Mas quando a gente tem uma tecnologia associada a desenvolvimentos sustentáveis, utilizando países europeus que, enfim, até mesmo alguns países da Ásia, que vêm buscando alternativas sustentáveis no seu modo de produção, é evidente que o Brasil, como um dos principais países prometidos como países do futuro nessa pauta, deve sim aderir a um regime de desenvolvimento sustentável baseado na utilização de energias limpas. E isso acontece como? Principalmente quebrando as pernas do Estado, que funciona no Brasil como um sistema corporativista que impede a entrada de novas opções, não somente para a população, mas também para o desenvolvimento do próprio país e das formas de como a gente enxerga as questões econômicas. Tem uma pergunta no chat do Pedro Henrique Cunha Basílio. Gostaria de saber se você... isso aqui não, desculpa. É a mesma pessoa, mas é indicação de livros sobre o tema, por favor. Bruno, eu tenho vários. Eu tenho a Filosofia Verde, que é esse livro maravilhoso que eu vou te mostrar, para te já comprar na Amazon. É um livro maravilhoso. Eu estava conversando com o Leandro Laloc essa semana, um livro que eu ainda não li, mas já está chegando aqui. O Otimista Racional, de Matt Higley. Dizem que é um livro maravilhoso para se compreender a questão ambiental no país. E sim, pessoal, Capitalismo Verde, eu me esqueci o nome do autor, mas qualquer coisa eu passo para vocês depois, que é um livro maravilhoso que trata mais de exemplo, é o último slide que eu apresentei para vocês, né, baseado na ideia do capitalismo verde, que são exemplos de como o capitalismo está, sim, mudando a realidade ambiental no país. E aconselho vocês também a fazerem leituras de ecossocialistas, porque são eles que dominam a discussão ambiental no país. Então a gente tem que conhecer essa gente para saber debater com eles e saber mostrar que não, isso não é bem assim. A gente precisa encontrar os calcanhares de Aquiles, como se diz, deles, para que a gente possa promover umas alternativas liberais que sejam muito mais factíveis e digeríveis à maioria da população. Então, aconselho que vocês também façam leituras como A Terra Inabitável, como Ecologismo dos Pobres, que são de autores mais ligados à esquerda, mas que certamente podem trazer argumentos que nós podemos vencê-los de uma forma até com uma certa tranquilidade. Eu só tenho mais uma pergunta, que é na questão do licenciamento ambiental no Brasil. Você tem alguma ideia sobre como é isso e tal? Porque realmente é uma coisa que é pouco debatido, mas é uma coisa muito importante, né? Qualquer empreendimento mínimo precisa de licenciamento ambiental, que tenha pelo menos algum risco, eu imagino. Eu realmente gostaria de saber um pouco sobre isso, se você tiver algum conhecimento. É meio específico, desculpa, mas... Não, sim, compreendo. O licenciamento ambiental, inclusive, é um dos temas que eu mais debato aqui com o nosso grupo, né? Justamente por causa da complexidade que o tema exige, né? Por exemplo, evidentemente que quando a gente pensa em responsabilização, que foi um termo que eu utilizei muito durante essa palestra, é fundamental que a gente busque a regularização fundiária, né? A pessoa precisa ter a sua terra, a pessoa precisa ter a garantia que aquele espaço é seu, para que a gente possa, enfim, cobrar dela que certos cuidados sejam tomados, que certos riscos sejam evitados, mas ela precisa dessa garantia, né? Até mesmo para que, eventualmente, a gente possa punir caso alguma imprudência venha a ocorrer, né? Eu vejo o licenciamento ambiental no Brasil com duas questões, atualmente, né? Não é um tema que eu ainda acho meio complexo, mas duas opiniões a gente já pode extrair de forma muito clara. O licenciamento ambiental ainda ocorre de uma forma muito ligada a setores que são privilegiados. Vou te dar um exemplo. Essa discussão recente que teve com o ministro Salles, né, nessa proposta da grilagem, né, etc,
ele legalizou um número de hectares e promoveu uma... perdoou, na verdade, né? Ele perdoou, se eu não me engano, até 6 módulos. Se eu não me engano, é isso, até 6 módulos de hectares. Isso é uma área gigantesca. Ninguém, o pequeno produtor, ele não tem 6 hectares. 6 hectares. Então, qual é o objetivo que está por trás para promover essa flexibilização no licenciamento? Inclusive, na proposta, eles previam que não era necessário a investigação, né? Ou seja, os fiscais do IBAMA não precisariam ir até essa terra para legalizar o licenciamento. Basta um documento na internet. É claro que, por outro ponto, né, que é o segundo ponto, tem a questão da burocracia, né, que acaba atrapalhando a população, tanto na questão do pequeno produtor, mas também na responsabilização daqueles que, de certa forma, são grandes proprietários, mas têm a preocupação ambiental, né? Tem área verde dentro da sua propriedade, deseja ter uma certa preocupação, mas que não podem fazer isso diante a exacerbada regulação e dificuldade para saber o que pode, o que não pode, como fazer, etc. Né? A educação do licenciamento ainda é muito precário no Brasil. Então, acho que são esses 2 pontos que eu acho fundamentais que a gente traga. Jota. Bem, Jota, Desculpa. é possível Ela só você queria responder uma saber. questão para mim? Tudo bem, pode falar. Opa, desculpa, colega. Se você quiser falar, não tem problema, eu aguardo, tá? Não, tranquilo, fica à vontade. Bom, não, pode Então, falar. Jota, Sim, a questão do capitalismo, nessa questão de principalmente políticas públicas para manejo florestal, né? Eu achei bem interessante o tema porque você fez uma avaliação de como é que está o cenário atualmente, se elas estão defasadas, se é possível comercializar a madeira, se esse comércio está muito dentro dessa perspectiva de capitalismo verde. Conseguiu compreender? Eu não consegui compreender muito bem. Você poderia repetir para mim, por favor? Quando você citou o licenciamento, né, de terras, entra muito na questão do manejo florestal sustentável, na comercialização daqueles produtos, né, da madeira e de todo o resíduo que é possível retirar. Tem um cenário de políticas públicas que funciona, mas só que ele fica um pouco defasado por conta do Código Florestal. Sim. Outro ponto bem interessante é o Código Florestal acabar dando uma certa anistia, e os ambientalistas batem muito de frente, né, questionando isso porque está flexibilizando, a gente está perdendo mata, mas a questão existe o manejo florestal sustentável. Então, acredito até mesmo que o Salles está tentando implementar isso, porque com o tempo, cara, você vê de um lado o grileiro devastando, né, mas enfim, ele está querendo tirar riqueza, do outro, o patrimônio nas mãos do governo, que não consegue ainda se decidir, né, e aí tem a manejo florestal sustentável, que poderia ser uma saída inteligente, né, e por enquanto enfrenta imensas burocracias, cara, e até a utilização de tecnologias. Mas a questão manejo florestal para você, como é que fica nesse cenário de capitalismo verde? Por favor. Qual é o nome? Manejo sustentável florestal. Não, o seu nome. Meu nome é Dirceu. Ah, tá, Dirceu. Dirceu, eu gostei muito da tua pergunta e eu acho que ela conversa extremamente exatamente com o que eu apresentei aqui hoje, né? O manejo sustentável, o manejo sustentável, remanejo sustentável, é extremamente essa ideia do ecomodernismo, né? De como a gente pode promover, a partir dos incentivos de tecnologia, das mudanças de foco e formas de produção, uma maneira de resguardar, né, de proteger o meio ambiente, né? Certamente essa tática, no meu ponto de vista, seria, sem dúvidas, a mais eficiente, porque a gente pega e consegue ter
uma visão um pouco mais ampla e até mesmo quantitativa, que um dos grandes problemas da política ambiental ou atualmente no Brasil é a dificuldade que nós temos em percebermos a complexidade do tema e políticas públicas que realmente seriam efetivas para a melhoria. A partir do momento que a gente faz um remanejo florestal, a gente consegue perceber um pouco melhor, bom, nessa área dá para produzir, essa área a gente pode desenvolver determinada situação. No Nordeste, por exemplo, é uma grande potencial da questão da energia solar, né? Então, essa área já está desmatada, então não adianta um remanejo ambiental, ou então a gente faz um remanejo ambiental para salvar essa área que a gente sabe que tem uma predisposição a ser devastada. Então, acho que o teu comentário foi extremamente... veio de acordo com tudo que a gente conversou hoje. Gostei bastante. Verdade, eu tenho pesquisado bastante essa área e, infelizmente, a gente pega muito o ambientalista, né? A mentalidade dentro do, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente e todos os biólogos acabam ficando muito do lado da proteção. Aí vamos lá. Temos assim, então, qual é a ferramenta que pode nos ajudar? Manejo florestal sustentável. Estou aqui, vamos utilizar? Não, é porque esse motivo a gente está destruindo esse biômetro, mas a situação é que o grileiro entra, né, para devastar. E no final das contas o governo federal não toma uma iniciativa que possa atender o comércio. E o tempo vai passando, e aí tem grileiro no meio, aí tem a reserva indígena, aí tem diversos conflitos e empresas que poderiam estar inseridas no mercado, até mesmo comercializando madeiras que não são mais extintas, porque nem todo mundo pegou ainda toda a informação do código, então fica uma assimetria muito difícil, e acaba não implementando. Aí a gente vê, ano passado, constantes conflitos, reservas indígenas, e o pessoal da extração do ouro também, então é uma bagunça, né? Uma bagunça completa, mas o capitalismo verde, cara, excelente, excelente. E eu vou até trocar com você o meu número de telefone, porque eu preciso conversar uns detalhes com você que eu acho que você vai me ajudar bastante. Pode ser? Fico à disposição aí, só pegar com a Dalila aí, fico à disposição. Então, gente, vamos finalizar por aqui. Primeiro, queria agradecer o Jota por ter aceito o nosso convite. Foi muito esclarecedor. É bom sempre lembrar que sustentabilidade também deve ser uma pauta nossa. E agradecer a todos que participaram. Jota, depois você pode mandar as indicações de livros para a gente passar para o pessoal. Mando sim, perfeito, mando escrito. Ótimo. E aí, depois vamos disponibilizar também a gravação no nosso canal no YouTube e divulgar nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Perfeito, foi um prazer, pessoal. Fico à disposição. Um grande abraço aí para todo mundo.